tarde. Então, vou direto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à professora e colega Valéria Tocco pela idealização e organização deste seminário permanente, intitulado Vai e Vem, ou Vai e Viene, e por dar concretude à parceria entre o Departamento de Filologia, Literatura e Linguística da Università, solo un attimo che sia bloccato, da Universidade de Pisa e do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa parceria se alarga contando com a colaboração da Cátedra Antero de Quental, Instituto Camões, e com o apoio institucional da AISPEB, fortalecendo uma rede voltada à promoção dos estudos da tradução e ao desenvolvimento das relações culturais no âmbito lusófono. Agradeço também pela generosidade do convite, Valéria, e por me colocar para abrir este evento, que tem por objetivo discutir a tradução literária, compreendida em sua complexidade estética, linguística e cultural, teórica e crítica, bem como em seu papel fundamental na circulação internacional de obras e nos processos de mediação entre diferentes contextos culturais. E que contará, na sequência da programação, com a presença de importantes estudiosos das literaturas de língua portuguesa na Itália, como o professor Arcilo, que está aqui presente, e outros estudiosos, né, como a própria Valéria, e outros estudiosos, né? E esses meus colegas vão abordar aspectos da crítica e da prática da tradução a partir da poesia de Carlos Drummond de Andrade, da obra de Rubem A. e a escrita de Miguel Torga. Quero também destacar o fato deste evento estar envolvendo doutorandos e jovens doutores. Acho fundamental termos esse diálogo com as novas gerações. E queria também já agradecer, Valéria, por você estar recebendo aí na Universidade de Pisa a nossa doutoranda em tutela, Mona Lisa Teixeira, né, que também está ajudando a organizar esse seminário. Então, para me alinhar à temática deste seminário, Ler o Século XX em Língua Portuguesa, ou Leggere il Novecento em português, a minha intervenção, que eu acho que vocês podem ver aí, intitulada Antes e Depois da IA, Traduzir Literatura nos Séculos XX e XXI, ela propõe uma abordagem bastante sucinta, eu já vou passar, uma abordagem bastante sucinta de aspectos teóricos, críticos e historiográficos da tradução literária, antes e depois da IA, pois parto do pressuposto de René Wellek de que teoria, crítica e história são indissociáveis. Complementarmente, apresentarei, se der tempo, um experimento prático comparativo para ilustrar procedimentos tradutórios do italiano para o português no contexto anterior e posterior ao advento da inteligência artificial. Portanto, a minha fala vai se dividir em dois momentos. A primeira, eu apresento uma perspectiva panorâmica histórico-teórico-crítica das teorias da tradução literárias antes e depois da IA, e depois, se der tempo, repito, um estudo de caso com a demonstração prática de como a IA pode operar na tradução de textos literários. Então, começando... Em Depois de Babel, Questões de Linguagem e Tradução, Steiner afirma que a tradução é necessária em razão de os seres humanos falarem diferentes línguas. Nesse sentido, a tradução atua como elo comunicante entre povos, transcendendo a visão de atividade secundária, para tornar-se, nas palavras de Otávio Paz, um momento de esplendor e glória da linguagem, fundamental à criação poética e à comunicação universal. E se inumeráveis são as narrativas do mundo, como postulado por Barthes, em uma prodigiosa variedade de gêneros distribuídos entre substâncias diferentes, como se toda matéria fosse boa para que o homem lhe conferisse suas narrativas, a narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas essas substâncias,
Está presente no mito, na lenda, na fábula, na poesia, no conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura, no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, na conversação, e está ou esteve presente em todos os momentos da humanidade e em todos os grupos e classes sociais. Mutatis mutandis, a tradução também, pois desde que nascemos temos de comunicar e compreender as diferentes narrativas do mundo. A tradução é um feito que penetra e atua em todos os níveis da vida humana. Historicamente, antes da tradição escrita, a mediação ou comunicação entre os povos de diferentes tradições orais e com diferentes línguas já ocorria por meio de gestos, encenações e pintura rupestres. Com o advento da escrita, como bem ilustram DeLille e Wordsworth em Os Tradutores na História, esses agentes, os tradutores e intérpretes, foram protagonistas na invenção de alfabetos, no desenvolvimento de línguas e literaturas nacionais, na disseminação de conhecimentos e religiões, na estruturação da diplomacia e da lexicografia. No âmbito da tradução literária, objeto deste seminário, recordamos que esta é uma das atividades mais antigas da civilização. A construção do mundo ocidental se deu por meio da tradução, e ainda no Ocidente, a reflexão teórica remonta, como sabemos, a Cícero e Horácio. Ao traduzirem textos gregos para enriquecer as letras latinas, os romanos priorizaram, por exemplo, a adaptação e o estilo em detrimento da literalidade, estabelecendo os alicerces da teorização sobre o tema. Depois de Cícero e Horácio, muitos outros escritores refletiram sobre o assunto. Dada a variedade e quantidade de reflexões sobre o assunto, antes do advento da IA, tomo emprestada aqui a periodização proposta por Steiner em Depois de Babel. Steiner, ele divide a história da teoria da tradução em 4 momentos fundamentais, que eu acho que vocês estão vendo aí na tela, O primeiro, que ele divide de 46 a.C. até 1804, ou seja, até o século XIX. Daí ele vai dizer que essa fase é predominantemente empírica, que se estende de Cícero a Hölderlin, incluindo nomes como São Jerônimo, Leonardo Bruni, Montaigne, Dryden e Pope. O segundo período, de 1804 a 1946, ele vai falar que é uma fase de investigação hermenêutica e filosófica, iniciada com Teitel e Schleiermacher, passando por Goethe, Benjamin, Valéry, Ortega y Gasset e culminando com Valéry Larbaud. O terceiro período, final da década de 40 a 60, nós temos o surgimento daquilo que ele fala, da corrente moderna, com os primeiros artigos sobre tradução automática e a aplicação de métodos estatísticos e linguísticos, com os pesquisadores russos e tchecos na frente, fazendo essas pesquisas. O que já, e aqui eu acrescento, aqui nós já temos aquilo que vai prefigurar os avanços da IA, E depois, para o Steiner ainda, o quarto período seria a partir da década de 60, que é uma redescoberta, uma retomada do ensaio A Tarefa do Tradutor, de 1923, de Walter Benjamin. Daí, a partir desse momento, segundo Steiner, a disciplina torna-se um campo interdisciplinar, dialogando com outros campos, como antropologia, sociologia e etnografia. Apesar desta vasta produção teórica, Steiner argumenta de forma muito controversa que o número de ideias originais sobre o assunto é limitado, pois o debate frequentemente estagnou na dicotomia tradução literal versus tradução livre, ou quando muito na proposta de uma via intermediária, como a paráfrase proposta pelo Dryden, E o Leopardi também no século XIX vai falar de uma terceira via, Embora nos dê uma visão abrangente e panorâmica do que foi produzido em termos de teoria, considero a visão de Steiner bastante reducionista,
quando afirma que o número de ideias originais sobre o assunto é limitado, pois o debate frequentemente estagnou, segundo ele, nessa dicotomia tradução literal versus tradução livre, né? Mas se pensarmos, por exemplo, num momento histórico, né, muito importante, que é o Renascimento, esse período produziu tratados muito sofisticados e originais sobre tradução e que serviram de fundamento para as teorias modernas ou contemporâneas da tradução. Para citar apenas alguns exemplos italianos, eu me limito a nomear o Leonardo Bruni, por exemplo, com o texto da tradução correta, que é um texto de 1420, entre 420 e 426. Um outro autor, o Sperone, com o Diálogo das Línguas, escrito em 1542, e Sebastiano Fausto da Londiano, com o seu diálogo sobre o modo de traduzir de uma língua para outra, de 1556. Esses textos são verdadeiros tratados sobre tradução, então eles vão além e discutem as questões sobre tradução para além dessa dicotomia em que o Steiner insiste em dizer que a teoria da tradução se cristalizou nisso. Tá? Mas a partir, então, da segunda metade do século XX, assistimos a uma virada crucial em termos teóricos e a prática tradutória, se pensarmos um país, o Brasil, né, continua a alimentar diferentes setores, especialmente o literário. O Brasil é um país que traduz muitíssimo desde sempre, né? Desde a chegada dos portugueses, mas também anterior a isso, tá? Então, na segunda metade do século XX, nós temos a emancipação acadêmica da disciplina, impulsionado pelo texto seminal de James Holmes, de 72. A tradução passa a ser compreendida dentro de sistemas complexos. Surgem, então, marcos teóricos como a teoria dos polissistemas, né? O descritivismo, a teoria do escopo, ou ainda as abordagens sociológicas e culturais. Niergaard subdivide as teorias contemporâneas da tradução em 3 eixos, acho que vocês estão vendo ali. Sim, em 3 eixos. O semiótico, daí ele cita o Jacobson e o Eco, né? O literário poético, cita o Naida, o Mechonic, Otávio Paz, e eu, Andréia, acrescento os irmãos Campos, né? E o filosófico, e ele cita o Gadamer, Derrida, etc. Embora alguns questionem a utilidade prática das teorias, Anthony Pym, por exemplo, vai dizer que as teorias funcionam como valiosos agentes de mudança. Elas conferem ao tradutor a consciência da complexidade do seu ofício, fornecendo ferramentas não apenas para defender suas escolhas, mas para vislumbrar novos horizontes criativos e profissionais. Já o Steiner, ele procura mostrar ao longo do volumoso livro Depois de Papel, citado anteriormente, que uma única teoria da tradução, não pode ser mais do que uma teoria ou mais exatamente um modelo histórico-psicológico, em parte dedutivo, em parte intuitivo das operações de uma língua, né? Enfim, ele vai dizer que uma compreensão da compreensão, uma hermenêutica, porque o Steiner advoga sempre a questão da hermenêutica, né, no processo tradutório, né? Uma hermenêutica incluirá sempre a dedução e a intuição. Logo, interrogar-se sobre as condições e a validez da significação equivale a estudar a essência e os limites da tradução. Bem, como falado anteriormente, a tradução literária é uma das atividades mais antigas da humanidade. E antes da inteligência artificial, ela era feita e pensada de modo manual, no sentido restrito do termo, né? Da ação, da atuação
e dependia do trabalho criativo do tradutor, escritor, etc. Foi nos anos 40, 50 do século, só um minutinho, passando aqui. Foi nos anos 40, 50 do século XX que assistimos aos primeiros experimentos de tradução automática. E nesse momento, as diversas tecnologias permitiam, né, como sempre afirma Anthony Pym, que a língua fosse analisada e processada de maneira paradigmática. A tecnologia, as ferramentas de tradução que tínhamos à disposição, impunham o paradigmático sobre o sintagmático. Por isso, se até recentemente, né, usássemos uma ferramenta que ficou boa, que é o Google Translator, ou outras ferramentas para traduzir um poema, o resultado era muito ruim, né? Eu mesma fiz esse experimento diversas vezes e em diferentes momentos com o poema O Infinito de Leopardi. E voltarei a esse poema e as suas traduções depois, tá bem? Então, a relação entre homem e máquina, embora intensificada recentemente pelas IAs generativas, com os grandes modelos de linguagem, remonta, repito, à década de 40. O percurso histórico destaca Marcos como modelo de neurônios artificiais, de McCulloch e Pitts, o teste de Turing, de 1950, e já em 1956, é o americano John McCarthy que cria o termo inteligência artificial, mas era para ser usado para outra coisa, né? E desenvolve a primeira linguagem de programação da IA, a Lisp, na década de 60. Mais tarde, temos o desenvolvimento de sistemas como o Deep Blue, e em 2002, muito recentemente, né, culmina a popularização do chat. Com a popularização do chat GPT e depois a gente assiste a uma profusão de IAs. Tudo bem? Estão me ouvindo? Só um momento. Então, no campo da tradução, essa evolução desloca o debate para questões éticas e ontológicas, indagando o papel do tradutor humano frente à automação e à precarização do trabalho criativo. O rápido desenvolvimento de tecnologias de tradução tem causado comoção na indústria como um todo. Os triunfos da IA geram grandes oportunidades e, ao mesmo tempo, representam grandes desafios para os tradutores. Alguns estão otimistas, acreditando que as IAs podem ajudar a realizar tarefas antes restritas a tradutores humanos, enquanto outros se preocupam com a possibilidade da ameaça de as máquinas substituírem os humanos, ou até mesmo a disciplina dos estudos da tradução, que ela possa ser transformada, tornando-a menor. Eu acho que a substituição do tradutor humano pela máquina não acontecerá, especialmente no campo da tradução literária, tá? Claro que vai impactar, já está impactando, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que nós vamos resistir, tá? Aí nos slides vocês estão vendo uma definição de inteligência artificial, né? Antes de eu continuar, né? A inteligência artificial sistematiza e automatiza tarefas intelectuais e, portanto, é potencialmente relevante para qualquer esfera da atividade intelectual humana. Nesse sentido, ela é um campo universal, né? Ela tem permeado diversos setores, né? E, como eu falei, alguns estão otimistas, né? Acabei de falar isso, né? E outros menos, né? Eu acredito ainda que
a nossa intervenção, a intervenção do humano, seja necessário para a tradução literária, mas não apenas para a tradução literária, também para outros textos especializados, né? Nós temos um pesquisador brasileiro chamado Nicoleles, um neurocientista muito famoso, que vai dizer que a inteligência artificial não é inteligência nem artificial. Ela lida com estatísticas probabilísticas que muitas vezes inventa, finge e erra. A IA também traz problemas ambientais. Ela precariza o trabalho. É uma ferramenta que trabalha com algoritmos baseados no que já existe, né? E os pilares da IA são dados, algoritmos e infraestrutura tecnológica, né? Assim, só para situar, né, esse campo da IA e de algumas pessoas que pensaram sobre ela, né? Mas pesquisas recentes, como a de Li Qi, de 2024, ou a de Gomat e Ali, de 2025, indicam que, se por um lado a inteligência artificial oferece uma eficácia sem precedentes no processamento de grandes volumes de dados e rapidez na entrega do produto, por outro lado, enfrenta barreiras na esfera literária. Por isso que eu disse que ainda os humanos vão ser necessários. Por exemplo, né, as inteligências artificiais ainda têm dificuldade em capturar ambiguidades, metáforas profundas e nuances culturais, para citar algumas das dificuldades da IA, né? Até porque, como eu já tinha dito, o PIN, eu citei anteriormente, né, as ferramentas, elas tendem a lidar no eixo paradigmático, né, e não sintagmático, mas agora os grandes modelos estão juntando os dois. Mas tudo bem, mas mesmo assim, quando a IA tem que lidar com metáforas, ambiguidades, aliterações, nuances, os silêncios da linguagem, a ironia, por exemplo, eu acho que ainda, né, as máquinas não conseguem. Então, as IAs também ainda têm a incapacidade de reproduzir plenamente a profundidade emocional e o contexto histórico-cultural do texto-fonte, por exemplo, o texto de partida. A inteligência artificial, ela pode demonstrar bom desempenho em padrões linguísticos repetitivos, mas falha em tarefas que exigem raciocínio filosófico e sensibilidade estética. Claro que os humanos também falham nisso, né? É óbvio, né? O humano falha, né? E a máquina falha mais ainda, por enquanto, né? Deixa eu ver aqui os meus slides onde eu estou, só para eu acompanhar aqui texto, slides e olhar aqui para você, tá? Os tipos de sistemas aqui de IA, tá? Só para você ter uma ideia do que tinha e temos, né? As generativas, os grandes modelos de linguagens, os e-learning, né? Etc, etc. Atualmente, esses três tipos de IA se fundiram e operam ao mesmo tempo, por isso elas estão mais sofisticadas, né? Então, passando a segunda parte da minha fala, não sei se eu ainda tenho tempo, Valéria. Como estamos? O que você acha? Você vai me dizendo, tá bem? Então, para ver... Pode ser? Então, Tem para que ver... ser. ok. Então, para ver como funcionava o antes, né, e o depois da IA, né, na tradução literária, como eu falei para vocês, né, eu, junto com uma pós-doutoranda, a Ingrid Binhard, a gente escreveu um artigo, fez um experimento, depois escreveu um artigo sobre isso, né, porque ainda são poucos os estudos sobre a aplicação de IA na tradução literária, né, tem se falado muito, tem se tentado teorizar, mas mostrar mesmo, né, os resultados ainda é preciso de muitos estudos, né? Daí a gente fez um experimento, né?
Então, e esse experimento teve como objetivo principal apresentar o resultado de um estudo empírico comparativo entre as traduções do mais famoso poema de Leopardi, O Infinito, gerado por duas grandes IA generativas do mercado, o ChatGPT, na versão, daí a gente pegou duas versões, até para comparar se a versão paga era melhor do que a gratuita, né? E o Gemini, também na versão paga e gratuita. E a gente quis, então, analisar as diferenças e ou semelhanças entre o texto-fonte, né, esse texto infinito do Leopardi, escrito em italiano, e as traduções geradas por IA, de coisas bem específicas, que são as colocações morfológicas, né, que o Leopardi, como vocês sabem, também tem, ele tem um estilo bastante próprio, né? E a gente fez isso para subsidiar pesquisas sobre qualidade da tradução literária em geral e da poesia traduzida em particular, né? A nossa hipótese nesse experimento era que as traduções realizadas por IA generativas podiam ter grandes variações nas colocações morfológicas se comparadas às traduções humanas, né? Para esse artigo que a gente escreveu, como estratégia, a gente utilizou um princípio de obter traduções geradas por inteligências artificiais com o mínimo de intervenção humana. Para tanto, né, a gente adotou como metodologia, né, essas três etapas aqui. Nós criamos um agente orientador, que é possível fazer, né? Criando, né, esse assistente personalizável, tá? Depois, a gente pediu para esse assistente elaborar prompts, né? Porque você sabe que o sucesso ou o fracasso das respostas que a IA nos dá tem a ver também com a elaboração dos ditos prompts, né, ou dessa formulação inicial daquilo que você pede para a máquina, tá? Depois a gente fez uma etiquetagem morfológica do poema O Infinito, vou mostrar para vocês na sequência, usando um programa chamado Stanza. E depois a gente fez a aplicação dos prompts e fez uma análise quantitativa usando esse programa Rouge, tá? Então, como que a gente construiu, né, esse agente orientador, né? Porque uma das vias, justamente, para mitigar as limitações da IA é a engenharia de prompts. Alguns estudos, como o de Wang, de 2025, sugerem que o desempenho das máquinas melhora significativamente quando se constrói uma persona para o tradutor no comando, especificando as afiliações teóricas e estilos, produzindo resultados mais naturais do que instruções técnicas convencionais, né? Então, daí a gente pediu, né, para... a gente escolheu uma IA orientadora, que foi o Gemini 2.5, na versão Pro paga, né, para criar esse agente orientador, né? E depois de criado esse agente orientador, ele foi dando as especificações para os prompts, né? Bom, a gente fez a especificação do chatbot nas configurações, como a gente queria, para depois ele dar o comando e elaborar os prompts, né? Qual foi o perfil desse agente que criamos, né? Desculpem, o gente aqui está complicado, né? Mas para criar esse agente, né, que a máquina pode criar, a gente nós, né, eu e Ingrid, demos alguns comandos para ter esse agente que iria nos auxiliar, né? Então, a gente definiu o papel do agente,
colocamos ali, deixa eu ver se vocês... tá aqui, né? Vocês estão vendo. Especialista em letras italiano e estudos da tradução, PhD, com extensa carreira acadêmica e científica focada em pesquisa rigorosa e comunicação. Então, nós fomos preparando esse perfil do agente, né? Depois, como objetivo específico, comunicar-se com rigor acadêmico e precisão científica, fundamentando todas as respostas em fontes seguras, verificáveis e reconhecidas na área de letras e estudos da tradução. Responder com tom consistentemente compatível com a persona, linguagem detalhada e científica, postura de recusa com indagações superficiais ou fora do campo de atuação. Discutir prioritariamente pesquisas sobre Giacomo Leopardi, abordar outros temas filológicos e literários quando pertinente, corrigir quando necessário questionários fora do campo principal, reafirmando a área de especialização. E ainda outras etapas, critérios de sucesso, como todas as respostas devem ser absolutamente científicas, técnicas detalhadas e verificáveis, né? Até porque eu falei anteriormente que muitas vezes aí a mente, né? Ela alucina, não eu, né? Foi o Nicoleles que falou, né? Apresentar o contexto histórico, teórico, conceitual, né? E etc. Que a gente foi elaborando. E por último, como o perfil desse agente, o agente deve estar voltado à discussão avançada de tradução, literatura italiana, presença de Leopardi no Brasil, microhistória da tradução, atuação acadêmica internacional, resposta em português, com linguagem formal, técnica e embasada. Tá? Então, tudo isso para preparar esse agente orientador, tá? Dentro da máquina. Pronto, tendo esse agente com essas características, nós moldamos esse agente, agora o agente vai para a elaboração dos prompts, né? Ele vai elaborar, tendo esse agente criado pela máquina, mas com o nosso direcionamento, o direcionamento humano do que a gente queria, ele vai elaborar prompts, ok? Prompts específicos, prompts com contextos, prompts com definição de público-alvo e indicação de característica textual, né? Então, o primeiro comando, que foi um comando humano, né, foi o seguinte: estou desenvolvendo um artigo científico que explora a tradução do Poema Infinito, de Giacomo Leopardi, realizado por inteligências artificiais e tradutores automáticos. Com sua especialização em linguística e tradução, por favor, elabore uma série de prompts detalhados que me ajudem a obter resultados de alta qualidade nas traduções. Os prompts devem incluir diretrizes sobre o perfil do tradutor, estilo, nuances de significados e comparações com traduções humanas, além de sugestões sobre como abordar desafios específicos que possam surgir durante o processo de tradução. Feito isso, vejam a resposta do agente, dado esse comando ainda por nós, humanos, né? O agente que nós criamos também, né? Ele vai dar algumas respostas com cenários, tá? Daí ele vai colocar um cenário 1, ele mesmo, a máquina, vai falar em tradução estrangeirizante, e ele coloca os paradigmas de Venuti e Schleiermacher, tá? Depois ele cria o prompt, né? Ele vai criar o prompt, ele mesmo, tá? Depois, ele vai falar em um outro prompt, que é a análise metatextual, com base na tradução estrangeirizante gerada, adicione notas de rodapé críticas, né? etc, etc. Eu não vou detalhar aqui porque a gente não vai ter tempo, né?
Depois, ele apresenta um cenário 2, que é a tradução como transcriação, que é o paradigma dos irmãos Campos, né? Daí ele descreve como que ele quer que a máquina, enfim, dê a tradução. Assuma a persona de um poeta tradutor brasileiro, herdeiro do movimento da poesia concreta e adepto da teoria da transcriação de Haroldo de Campos. Sua tarefa é recriar o infinito de Giacomo Leopardi em português. Blá, 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 tá? E depois ainda ele deu um cenário 3, que é a tradução filológica, que eu não vou falar aqui porque não vai dar tempo. Na realidade, para o experimento que eu e a Ingrid fizemos, a gente ficou apenas no cenário 1, tá? A gente usou mais o cenário 1. Então, aqui nós temos o poema O Infinito, ok? Sempre caro, me fuco esterno cole, questo siete che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guarda esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Ove per poco il cor non si spaura, e come il vento ad estornir tra questi pianti, io quell'infinito silenzio, questa voce vou comparando, e sovviene l'eterna e le morte stagioni, la presenti, e viva il son di lei. Così, tra questa immensità, si annega il pensier mio, il naufragar mi è dolce in questo mare. Bem, deveria ter alguém lendo aí em italiano esse poema para mim, né? Então, só um pouquinho. Aí, vocês estão vendo, eu quero colocar a tradução do Haroldo de Campos, tá? Que não está completa aí, porque ficou cortado o meu slide, eu peço desculpas. Mas o que a gente analisou, né? Na realidade, esse experimento que eu e a Ingrid fizemos, ele nasceu de 2 artigos que eu havia escrito anteriormente, e justamente o primeiro artigo que eu escrevi há muito tempo era para verificar se o Haroldo de Campos, porque ele traduziu o infinito, como vocês estão vendo aí, essa é uma tradução do Haroldo, se o Haroldo, na tradução do poema O Infinito, ele seguia a própria teorização, a própria teoria dele de recriação, transcriação. Eu cheguei à conclusão naquele artigo que não muito, né? A prática tradutória dele não combinava muito com a teoria, tá? E mais tarde, eu, junto com outro colega, justamente para analisar questões sobre a qualidade da poesia traduzida por humanos naquela época, né? Nós nos debruçamos a ver como que os tradutores, né? E no caso daí a gente pegou de novo o Haroldo de Campos, ele atuava ou ele traduzia com as colocações que são específicas do poema do Leopardi. Porque se a gente pega, o que são essas colocações específicas do Leopardi? Essas que estão aqui, deixa eu ver se eu estou aí no slide certo para vocês, estou. Se eu pego sempre caro me fu, se você joga no Google essa expressão, vai aparecer diretamente o Leopardi e o poema Infinito. Ou seja, é uma colocação típica do Leopardi, algo específico dele, né? Meus colegas me ajudem se eu estiver dizendo alguma bobagem, né? Os especialistas de literatura italiana e da poesia de Leopardi que estiverem aí, né? Podem me ajudar depois no debate, né? Então, o Leopardi tem colocações específicas no seu poema que são próprias, essas colocações são próprias do Leopardi, tá? E daí, como que o Haroldo de Campos fez quando ele traduziu, o humano traduzindo, né? Ele manteve essas colocações. A gente
né, acredita que sim, na análise que eu fiz com meu colega Walter Carlos Costa, no artigo que eu citei anteriormente, tá? Mas, claro, adaptando um pouco ao português, ou recriando em português, né? Certo? A mim sempre foi cara essa colina. Se eu jogar no Google a expressão a mim sempre foi cara, essa expressão não existe em português. É típica do Haroldo de Campos. Tá bem? Então, digamos que o Haroldo de Campos, aqui na tradução humana dele, né, ele mantém, sim, algumas das colocações, ou quase todas as colocações, né? Essa expressão nel pensier me fingo, né? No pensar me finjo, são colocações específicas tanto do Leopardi quanto aqui no caso da tradução do Haroldo de Campos, ok? Bom, dito isto, a gente queria ver se a máquina, né, a inteligência artificial, essas que a gente usou, o ChatGPT na versão paga e gratuita e o Gemini, se elas mantinham essas colocações, principalmente, no caso, a inversão uso do adjetivo antes do substantivo, né? Que é uma marca também do Leopardo nos escritos dele, não só na poesia, né? Então, só um pouquinho, deixa eu ver aqui para não me perder, né? A gente usou, então, esse também para ajudar a, a entender o que a máquina faz, a gente resolveu usar isso mais a minha colega, a minha pós-doutoranda, a Ingrid, que domina melhor essas ferramentas, né? Ela disse, eu vou usar aqui o Stanza, que é um pacote da Python para análise da linguagem natural, né? E ela queria ver, opa, desculpa, passei, né? E ela queria ver como que era feita essa demarcação, né? Que foi um dos procedimentos metodológicos, né? E esse programa Stanza, ele vai demarcar aqui, ele mostra, né? Sempre, é um advérbio, caro. Só um momento. Só um momento, estão me ouvindo? Tenho que carregar aqui o meu fone. Estão me ouvindo? Posso continuar? Então, digamos, essa ferramenta, ela faz essa demarcação, né? Colocando todas as classes gramaticais, vamos colocar assim, e todas as palavras do poema do Leopardi, que é representada aqui por essa figura que vocês estão vendo ali, tá certo? Bom, daí nós pegamos o cenário 1 proposto lá pelo agente orientador. E colocamos e pedimos para o ChatGPT, na versão paga e na versão gratuita, fazer isso aqui, a tradução, tá? Fazer a tradução. Espero que vocês estejam vendo bem ali, né? Então, a gente pediu para fazer a tradução. Então, eu só vou ler aqui para vocês a versão gratuita, tá? Sempre então essa já é a tradução feita pela inteligência artificial, o ChatGPT na versão gratuita. Sempre caro me foi este ermo outeiro, e esta sebe que de tanta parte do último horizonte o olhar exclui. Mas sentado e mirando interminados espaços além daquela, e sobre humanos silêncios e profundíssima quietude, e desculpem, no pensar me finjo, onde por pouco o coração não se espaventa. Desculpa, não se espanta. Já mudei aqui a tradução deles, né, da máquina. E como o vento ouço sussurrar entre estas palavras, eu aquele infinito silêncio, esta voz, vou comparando. E me advém o eterno, e as mortas estações, e a presente, e viva, e o som dela.
Assim, entre esta imensidade se afoga o pensamento meu e o naufragar me adoce neste mar. Bom, essa é uma primeira possibilidade. A gente marcou ali em amarelo o que nos parecia, né, a manutenção, um pouco mais da manutenção, né? Mas aqui também, né? Sempre caro me foi, sempre caro me fu, né? Sempre caro me foi, e assim por diante, tá? Mas a gente demarcou aqui algumas coisas que depois eu vou comentar. Mas isso é para vocês terem uma ideia de como foi feita a tradução, né? Pelo ChatGPT, nas duas versões, paga e não paga, tá? Então, vendo assim à primeira vista, né, guardada algumas escolhas, a impressão é que a nossa hipótese ela não vai se concluir ao final, como eu vou dizer para vocês, né? Mas daí a gente pegou isso e aplicou também, desculpe, a demarcação, tá? Para ver as ocorrências aqui. Essa demarcação desse programa Estança nos ajuda a verificar mecanicamente, tá? As ocorrências dessas categorias gramaticais, para ver se segue, ok? O poema do Leopardi. Então, a gente tem aqui a demarcação das duas, nas duas versões, as ocorrências e como ocorre, porque isso aqui vai nos ajudar depois a analisar, né? Efetivamente, se a inteligência artificial, ela, de fato, mantém, né, essas colocações, e no caso são as colocações morfológicas do Leopardi, tá? A gente descartou as questões mais estilísticas, poéticas. Bom, depois, no cenário, ainda pegando o cenário 1 e aplicando outra inteligência artificial, que foi o Gemini, eu vou ler aqui para vocês também no gratuito, a versão, né? Sempre caro, vocês estão com a versão do Gemini aí, né? Sempre caro me foi este termo cole, e esta sebe, que de tanta parte do último horizonte o olhar exclui. Mas tentando e mirando interminados espaços de lá daquela, e sobre humanos silêncios e profundíssima quietude, eu no pensar me finjo, onde por pouco o cor não se apavora. E como o vento odo farfalhar entre estas plantas, eu aquele infinito silêncio a esta voz ou comparando, e me sobrevém o eterno, e as mortas estações, e a presente e viva, e o som dela. Assim, entre esta imensidão se afoga o pensar meu, e um naufragar me adoce nesse mar. Aqui, para mim, em termos sonoros, digamos, a versão do Gemini, nessa versão que eu li, é muito mais, soa melhor do que a anterior, feita pelo ChatGPT, tá bem? Daí pegamos também a tradução feita pelo Gemini, nas duas versões, aplicamos o programa Estança para ver como que apareciam essas categorias morfológicas, tá? E só para ir para os resultados, aqui a gente tem os resultados numéricos de quantos advérbios, quantos substantivos, quantos pronomes, verbos auxiliares tem, né? E quanto, né, numericamente, a máquina manteve ou não, né? Bom, aqui a gente tem uma versão também em gráfico, né? Mas o que eu queria dizer para vocês que, e para a gente concluir, e depois ir para, eu acho que daí a gente pode conversar, né? Porque é uma apresentação, como eu falei, né? Bastante geral e panorâmica, né? Eu posso dizer para vocês que o estudo comparativo entre as traduções geradas por inteligência artificial do poema O Infinito, de Leopardi, analisando semelhanças e diferenças nas colocações morfológicas, né? Estudo iniciado com um panorama dos trabalhos recentes sobre a relação entre a tradução literária e IA, como esse de Key
Gomat e Wang, seguidos da exposição metodológica daqueles 3 passos que eu mostrei, da análise, que é muito mais ampla do que isso que eu mostrei para vocês, constatou-se que a hipótese inicial nossa não se confirmou. Supunha-se que as traduções produzidas por IA generativas apresentariam grandes variações nas colocações morfológicas em relação às versões humanas, como aquela do Haroldo de Campo. Contudo, os resultados mostram que, em termos quantitativos, as IAs mantiveram grande parte das colocações feitas pelo Leopardi, tá? Isso a gente pode explicar porque se a gente pensa sempre no eixo paradigmático, né? Ela foi repetindo as estruturas morfológicas, né? Mas, digamos assim, em nível estilístico, sonoro, ou de manutenção de características estilísticas do texto leopardiano, é ainda um próximo artigo que a gente está fazendo, tá bem? Então, era só para mostrar que, no fundo, as IAs, elas conseguem, né, realizar um bom trabalho, nesse caso, né, ao traduzir esse poema do Leopardi para o português, né? Mas a gente gostaria de deixar também algumas considerações, né? Há problemas sempre na demarcação morfológica com o Stança, que às vezes ele confunde as categorias gramaticais. Temos a questão da posição dos adjetivos, temos né, a forma como foi traduzido pelas 2 IAs, né? Tem uma quebra no ritmo poético em alguma medida, né? Então, eu acho que é isto, né? E deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui, só um pouquinho, que eu queria falar. Só um pouquinho. Eu queria colocar uma coisa que quando o agente, aquele agente orientador, elaborou um prompt, né? Estou desenvolvendo um artigo acadêmico que explora a tradução do poema Infinito, realizado por inteligências artificiais, com sua especialização em linguística e tradução. Por favor, elabore uma série de prompts detalhados que me ajudam a obter resultados de alta qualidade nas traduções, que a gente pediu, né, para ele incluir diretrizes sobre o perfil do tradutor, estilo, nuances de significado e comparações com traduções humanas, além de abordar desafios específicos que possam surgir durante o processo de tradução. A resposta gerada pelo agente personalizável foi: eles vão dizer que essa solicitação nossa, dos humanos, é uma solicitação de notável interesse, embora sua premissa de extrair resultados de alta qualidade de modelos de linguagem para a tradução de um texto canônico, como o Infinito de Leopardi, seja em si um paradoxo fascinante. É a máquina respondendo, né? A tradução poética, diz a máquina, é um ato de recriação crítica que depende de uma sensibilidade e de um repertório cultural que, por definição, uma máquina não possui. A própria máquina dizendo que a máquina não possui esse repertório cultural, nem essa sensibilidade, né, para fazer isso, porque a máquina ainda respondendo, tá? A IA. A máquina opera por recombinações probabilísticas, não por exegese. Contudo, um exercício metodológico para o artigo, ele está indicando para a gente, que presumo visa precisamente demonstrar tais limitações, ele daí vai estruturar
uma série de prompts com o rigor científico necessário. O objetivo não deve ser, ele continua, a tradução perfeita, né? A gente sabe que tradução perfeita não existe, né? Mas sim gerar um corpus de dados diversificado que permita uma análise crítica robusta das capacidades e vieses algorítmicos. E daí ele vai apresentar aqueles cenários que ele nos propôs, né? Os cenários teóricos, né? E a gente pegou apenas um para ver a posição, no fundo, do adjetivo, substantivo e dessa colocação, né? Porque é isso, é esse deslocamento que o Leopardi fez, né? Então pegou essas categorias gramaticais e tentou fazer, né? Mas vejam, quando foi dado esse comando para o agente, ele mesmo, esse agente, a gente criou, nós, eu e a Ingrid, criamos o agente personalizável, né? E depois, quando foi dado o comando, seguindo aqueles 5 passos lá que eu mostrei para vocês, ele dá essa resposta, né? Que é para ter um resultado de alta qualidade das IAs, né? Desse poema O Infinito de Leopardi, é complicado, né? Porque a máquina, as IAs, ainda não tem, segundo, né, o agente orientador, essa sensibilidade estética, esse repertório cultural, tá? Porque a máquina joga com dados probabilísticos. Então, é isso. Antes, só para concluir, finalmente concluir, né? Voltando lá para o título, né? Antes e depois da IA, traduzir literatura nos séculos 20 e 21, obviamente, antes da IA era um esforço enorme, um trabalho criativo enorme, né? Que produziu excelentes resultados, eu diria. Questionáveis, claro, sujeitos a modificações, sem dúvida, a ponto de, por exemplo, o Infinito do Leopardi ter mais de 40 traduções em português. Esse meu dado, 40 traduções, é um dado lá de 2019, né? Quando o poema fez 100 anos, a escrita do poema fez 100 anos. Em português, né, eu falo português do Brasil e o português europeu, tem mais de 40 traduções. Aliás, no português do Brasil, nós temos muitíssimas traduções, muitas, muitas, né? Então, eu vejo mais de 40 traduções humanas. E aqui a gente fez esse experimento agora com a IA para ver os resultados, né? Mas, obviamente, como mostrado aqui, depois, né? O antes a gente tinha uma variedade, uma diversidade, com acertos, problemas, com escolhas, com ganhos e perdas, né? Se a gente pensar que a tradução de poesia é um jogo de ganhos e perdas, como vai dizer o Paulo Henrique Brito, né? Um importante escritor, poeta e tradutor e teórico da tradução, que traduzir poesia é sempre lidar com esse jogo de perdas e ganhos, né? E aqui no resultado que eu apresentei muito rapidamente para vocês da tradução, ou das traduções realizadas por 2 IAs, ela sim mostrou que as IAs conseguem manter um padrão, mas um padrão bem definido, e eu diria ainda no eixo paradigmático e não sintagmático. Enfim, é isso e podemos discutir. Obrigada, Valéria. Beijo. Obrigados nós por esta imersão. Também a nós gostamos de naufragar neste mar. E que a gente não se afogue nele, e que a gente não se afogue, consiga sobreviver. Brincadeirinha. E não, a coisa é muito interessante, obviamente, analisar os resultados da máquina de uma forma assim tão pormenorizada, para ver onde efetivamente falha ou onde efetivamente
pode ser útil. Nós também, no nosso laboratório de tradução, utilizamos esta técnica, claro, com meios menos sofisticados, isto é, não demos prompt muito detalhados, nem construímos. É isto que te queria perguntar mais, isto é, como se faz a construir este agente orientador? Porque é aí como eu nunca o fiz, portanto, é uma pergunta que vem da minha ignorância. Porque nós, por exemplo, no nosso laboratório de tradução, fizemos esta experiência porque havia alguns alunos que dominavam, não de uma forma completa a língua portuguesa e, portanto, ajudaram-se com a inteligência artificial e depois intervieram, intervieram, estava certo. No texto produzido, mas de uma forma mais, digamos assim, como dizer, mais ingênua, vá. Entendo. E de qualquer maneira não foram maus isto é, a inteligência artificial sempre falando em textos literários, portanto, com uma grande problematicidade do ponto de vista estilístico, morfológico, sintático, porque efetivamente era um texto bastante complexo. Deu, mesmo assim, uma base sobre a qual trabalhar. Isto é, uma base, uma sugestão de base que servia efetivamente para começar digamos assim, a limar e a fazer um trabalho mais fino que só quem tiver consciência da língua, da estilística, da cultura pode fazer. Portanto, mesmo assim, conseguimos apreciar algumas coisas. Não percebi bem, digo-te, como é que se constrói este agente orientador. Então, eu falei muito rápido, né? Eu estava preocupada com o tempo também. E, na realidade, eu, assim, num primeiro momento, eu também não sabia nada disso, tá, Valéria? Eu estou mais no campo de quem não sabe nada, que está aprendendo. Felizmente, nós temos, né, a sorte de ter bons estudantes, doutorandos, pós-doutorandos, e acredito também que os graduandos, né, porque essa nova geração aí já vem conectada, né, e aprendi, demorei para entender um pouco o mecanismo, porque essa ideia de criar um agente orientador foi dessa minha pós-doutoranda, a Ingrid Binhard, que a gente trabalha juntas já há um bom tempo. Ela está comigo desde a graduação, depois fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ela entende bastante de coisas tecnológicas e das inteligências artificiais. E quando eu dei a gente discutindo, porque íamos dar um curso na pós-graduação justamente sobre inteligência artificial e tradução, ela estudando mais do que eu isso, ela me propõe, não, eu quero pensar, eu quero criar um agente, esse agente tradutor. Eu disse, mas como que faz isso? Se a gente, até eu entender, demorou um tempo, tá? Ela disse, não, a própria inteligência artificial, e no caso foi o Gemini, ele oferece uma ferramenta ali no Gemini, e um dia ela pode participar desses seminários e mostrar isso para nós mesmas e para os nossos alunos, quem segue esses seminários, ela pode especificar passo a passo, tá? Mas tem no próprio Gemini, que foi aquele usado, tem ali um campo onde o Gemini
espero não estar falando uma bobagem, e pena que ela não está aqui, porque ela está dando aula, por isso que ela não pode seguir hoje, que ela é professora substituta aqui atualmente no curso de italiano, e então não podia hoje seguir. Ela diz que ali, o próprio Gemini, a própria inteligência artificial, ela nos oferece essa possibilidade de criar esse agente. Claro que a criação do agente, ele é feito através do humano. Nós abrimos essa ferramenta no Gemini e criamos o agente também dando as improntas, né, as características daquilo que a gente quer ter desse agente. E é esse agente que vai criar depois os prompts. Sim, sim. É ele que cria, tá? Por isso eu vou até mostrar aqui, repetir, porque eu falei muito rapidamente, né? E eu mesma, às vezes, me confundo. Mas é isso, né? Nós estamos aqui no agente orientador, a construção desse agente. Então, é dentro dessa da IA, orienta o Gemini, que foi a versão paga também, é que nós tivemos a possibilidade de dar os comandos para criar esse agente. E os comandos, que são os perfis, foram definidos por nós, poderiam ter sido outros, né? Então, a gente definiu o perfil desse agente. Eu e a Ingrid definimos o perfil desse agente. Depois de criado esse agente, no fundo, que a gente pediu para a definição do papel dele, qual era o objetivo que a gente queria dele, os critérios, as etapas de especificação e saída, o contexto e requisito. Criado esse agente, vamos lá para a elaboração dos prompts, é mais ou menos isso. Só que para o primeiro start foi ainda criado por nós. A gente falou isso aqui, estou desenvolvendo um artigo, blá, blá, blá. E depois ele cria os prompts com aqueles cenários, aqueles vários cenários. E é muito interessante. E nós escolhemos apenas um cenário com a criação dos prompts do agente, porque nós não queríamos que tivesse a intervenção humana, ou o mínimo de intervenção humana. A criação do prompt foi estimulada por nós, teve o nosso start, mas depois ele criou os cenários e depois aplicamos o cenário dele, do agente, para pedir as traduções. Foi isso, acho que agora ficou um pouco mais não, claro. agora percebi melhor. Outra coisa que queria perguntar, há diferença entre uma tradução do Infinito do Leopardi dada a fazer a máquinas, ou a chat, ou a Gemini, sem alguma indicação, sem nenhum prompt, sem nenhum agente orientador e os outros, ou não? Não fiz o experimento. Isso é a gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Porque eu acho que, ao fim e ao cabo, a máquina dá sempre os mesmos resultados, com ligeiras diferenças, mas não sei. Não sei se vale a pena dar-lhe tanta informação, porque vai dar sempre no mesmo, não sei. Espera aí, já estou fazendo aqui. Não sei se será... Vamos ver. É, eu coloquei... Olha só, eu coloquei o comando aqui no Gemini, tá? Simplesmente assim, agora, aqui no meu computador, traduza para o português o poema Infinito de Leopardi. Sim, template così, não? Porque, de qualquer maneira, aquilo que eu notei também fazendo outras experiências menos sofisticadas e menos, efetivamente, estruturadas como as que fez a Andreia, e muito bem. Ao fim e ao cabo, aquilo que eu notei é que quando se lhe dá à máquina uma indicação para cuidar mais do estilo, cuidar mais da literariedade do texto, ela
tenta, obviamente, simular a criatividade humana, mas ao fim e ao cabo faz uns decalques. Digo isso porque recentemente orientei uma tese sobre os neologismos de Guimarães Rosa, mesmo com vários tipos de tradução humana e da ChatGPT com agora já não me lembro se era com várias opções com prompt, com comandos cada vez mais específicos, mas depois, claro, que melhorava, é óbvio que melhorava a atenção a certos pormenores, mas ao fim e ao cabo, digamos, a falha que emergia era sempre a falta de criatividade mesmo. Por exemplo, em alguns neologismos, claro que criava um neologismo, mas não reconhecia a base da palavra e, portanto, praticamente transliterava a palavra portuguesa numa italiana, sem que depois os italianos se apercebessem qual era a base sobre a qual construía o neologismo. Portanto, é interessante tudo isto. Não sei se... Sim, e enquanto você falava aqui, eu fiz o experimento, tá? Primeiro, traduza para o português o poema Infinito de Leopardi. Daí ele me dá a tradução, né? Ele vai dizer aqui, sempre caro a solução para esse comando bem banal. Sempre caro me foi este ermo outeiro, e esta sebe que tanta parte exclui, do último horizonte ao meu olhar. Mas sentado e mirando intermináveis espaços para além dela, e sobre humanos silêncios e profundíssima quietude, eu no pensamento finjo, onde por pouco o coração não se pavora. E como o vento ouço sussurrar por entre essas plantas, eu, aquele infinito silêncio, esta voz, vou comparando, e me recordo as estações mortas, e a presente, e viva, e o som dela. Assim, através desta imensidade, se afoga o meu pensamento, e o naufragar me adoce neste mar. Isso foi uma versão. Agora eu pergunto para ele, enquanto você falava aí, eu ainda fiz outro comando. Agora traduza mantendo os elementos estilísticos e sonoros do poema de Leopardi para o português. Daí a máquina vai responder antes de traduzir. Traduzir Leopardi é um desafio hercúleo, porque o original é construído sobre o enjambment. Daí explica o que é o enjambment, a quebra de versos que força a continuidade da leitura, e uma sonoridade que alterna entre vogais abertas e líquidas. Para manter os elementos estilísticos e sonoros, busquei preservar os endecassílabos. Olha só, e a fluidez das pausas internas que mimetizam a respiração do poeta diante do abismo. E a solução e ele coloca assim, tradução estilística agora. Sempre caro me foi este ermo outeiro, e esta sebe que tanto olhar afasta do horizonte longínquo e o derradeiro, Madonna. Mas sentando e mirando intermináveis espaços além dela e sobre humanos silêncios, e uma paz profundíssima no pensamento finjo, onde por pouco não se assombra o coração. E como o vento, ouço sussurrar nestas plantas, eu, infinito silêncio, a esta voz vou comparando, e me recordo o eterno, e as estações já mortas, e a presente, viva, e o seu som. Assim, nesta imensidade, se afoga o pensamento e o meu desejo, e o naufragar me adoce neste mar. Mudou, né? Mudou, mas mesmo assim é complicada, né? Pois é, mas são exercícios divertidos. São exercícios divertidos, exatamente, né? Divertidos até que alguém os tome a sério e depois dizem que inventaram a máquina
pode traduzir também o infinito do Leopardi. E Sim, daria um belo mas exercício. Cá. Daria um Não, belo é a exercício Mona de Lisa que quer. Sim. Desculpa. Não, eu queria aproveitar a deixa da Valéria para fazer uma pergunta, porque eu tenho alguns colegas tradutores que já começaram a perder projetos ou empregos ou contratos que sempre foram contratados por editoras e agora passaram, tipo, perderam o contrato e passaram para projetos. E aí, enfim, tendo em vista, né, toda a urbanização do trabalho que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, isso tudo que a gente está vendo sobre a inteligência artificial que está ficando cada vez melhor e cada vez mais capaz de fazer coisas, porque vem sendo cada vez mais alimentada, eu queria saber como que você avalia a inserção do uso da inteligência artificial no mercado editorial, especialmente para a tradução literária, porque um pouco já está acontecendo, mas assim, por exemplo, no Brasil teve recentemente a questão de uma obra, agora eu não vou lembrar exatamente o nome da obra, mas que foi até uma editora grande que adquiriu os direitos de tradução e publicação em português e aí pegou e fez todo o projeto editorial com a inteligência artificial, desde a capa até a tradução, e depois foi vender isso se vangloriando do uso de inteligência artificial, mas a autora não tinha dado autorização e ela mandou tirar do mercado. Então, tem um pouco isso, as editoras empurram para esse lado de usar a inteligência artificial porque custa menos para eles, os autores e capistas, enfim, né, o pessoal que trabalha em todo o aspecto produtivo das publicações se opõe justamente porque vai a Laurelis Capital e, enfim, tem essas forças em tensão agora. Como é que você avalia isso? Essa Mona Lisa com essas perguntas, né? Tão Pergunta, grandiosas. É, a Mona Lisa. Bom, eu quero dizer que como eu falei até antes, durante a minha fala, claro, é um problema hoje. A inteligência artificial, ela está precarizando o trabalho, né? Isso já vem sendo apontado, está uberizando, né, a atividade tradutória. As editoras têm substituído o trabalho do humano pelo das máquinas, infelizmente, até porque as máquinas fazem as traduções uma velocidade impressionante. Eu acabei de pedir aqui, eu já traduzi o Infinito, fiz uma tradução coletiva com outros colegas, trabalhamos coletivamente a tradução do Infinito, a gente demorou muito para chegar numa versão que a gente achava minimamente satisfatória. Eu coloco aqui no Gemini agora, em questão de segundos, o Gemini me oferece opções de tradução e vai oferecendo à medida, melhorando, né, ou piorando, enfim, à medida que eu vou dando os prompts, né, dando os meus comandos. Mas então, o que tem, né? Como a gente vive numa sociedade capitalista, é óbvio que o mercado editorial quer lucrar. E o lucro, ele vem da precarização do trabalho do tradutor, então pedir para a máquina fazer é muito mais econômico para as editoras. Então, nós temos esse problema econômico, obviamente, pelo modelo, né, imposto pelo modelo econômico a que estamos submetidos. Mas cabe a nós, que estamos na universidade, ser resistentes e críticos a esse modelo. Acho que esse é o nosso papel, Mona Lisa. Eu sei que estão usando a inteligência artificial para substituir os ilustradores, os capistas, em certa medida também substituir os revisores, o tradutor nem se fala, né? Porque é muito mais barato, então, colocar na máquina que vai dar o resultado em pouquíssimo tempo, a um preço, vou usar uma expressão brasileira, preço de banana para o dono da editora. Certo? E é isso, a gente vive, mas nós que estamos inseridos no ambiente universitário, qual é o nosso papel? É ser crítico a esse modelo, primeiro, a esse modelo econômico, segundo, as limitações da própria IA. Também é isso que a gente quer.
claro que nós podemos fazer isso usando um texto literário. Um texto literário não vai comprometer a saúde de um paciente que está sendo atendido por um robô comandado pela IA, que, por sua vez, é guiado por um humano. Mas nessa cadeia, né, claro, uma tradução literária é uma tradução literária que não vai impactar na vida física e mental do indivíduo, certo? A tradução literária, para nós, é o nosso ganha-pão, né? O nosso trabalho, é o que nos dá satisfação, né? Nos alimenta culturalmente, e nós que pertencemos a esse ambiente, a gente pode indicar as limitações dela, certo? Nós vamos ter que sempre revisar, na minha opinião, porque a máquina, como ela própria disse na primeira resposta, ela própria é limitada. E ela vai ser limitada também em muitos outros contextos de tradução jurídica, eu posso citar. Médica também. Médica também, claro. Já pensou se pedem para IA traduzir uma bula de um remédio? Como se diz em italiano, bula? Giardino. Hã? Aquele papel dos medicamentos, bugiardino. Ah, sì, era proprio questa parola che volevo, bugiardina. Bom, a inteligência artificial, se ela não Mas traduz... não diz mentiras nenhumas, é? Então, Não sei por justamente. que se chama assim. Então, se a inteligência artificial traduz errado, com problemas, né, ela vai comprometer a saúde do paciente. Só para dar um exemplo simples, né, da complexidade que é. Então, o humano, sim, nós temos que garantir e mostrar o nosso direito e a nossa utilidade dentro desse processo. Sim, não é doce naufragar nesse mar, não é, mas nós temos que resistir. Temos tá? que boiar. Temos que boiar e nadar contra a corrente. Sim, sim. E não afundar e morrer, né? A gente tem que tentar. Pois. Tá? Pois É é. isso. Tá. Não respondi, mas tentei responder, Mona Lisa. Satisfeita? Não, de qualquer maneira, temos que meter nós próprios na cabeça. Agora, Benedetto, dou-te logo a palavra, que a inteligência artificial é um ótimo instrumento que nos acompanha e que nos pode potenciar a nossa inteligência. Benedetto, que querias... Sim, eu tenho uma consideração de fazer, que eu não creio que a inteligência artificial está a precarizar o trabalho. Acho que são as editoras que estão a precarizar o trabalho e por meio da inteligência artificial, mas eles sabem bem que estão a sacrificar a qualidade para ter mais dinheiro no fundo. E acho Mais que o lucro. nosso empenho não tem de ir contra a inteligência artificial, mas talvez contra a indústria da cultura, que é cada vez mais indústria e sempre menos cultural. E depois tem também uma pergunta sobre o processo da construção do agente. Que eu queria saber se por acaso pediste à inteligência artificial de utilizar, por exemplo, somente dicionários da época em que a obra foi escrita. Só isso. Não, mas pode ser justamente a depender do tipo de texto que a gente quer traduzir. Eu acho que é fundamental isso. É fundamental, até porque os dicionários da época também já estão online, né? Então dá para captar dali, não pedir. Mas eu acho que aqui no poema do Leopardi, eu nem coloquei esse problema, Benedetto, porque eu acho que em termos lexicais, o poema do Leopardi não apresenta, aparentemente, nenhum problema, né? Não tem, me parece, tá? Mas ótima colocação.
Obrigado. E mais Sim, uma coisa. justamente aquilo que dizia o Benedetto, exatamente aquilo que eu dizia antes. Isto é, a inteligência artificial é para nós um ótimo secretário. Pronto. Sim, ajuda, claro, a gente não deve prescindir delas. Ajuda, Ajuda, né? E não tenho ajuda e uma puxa última pela nossa pergunta. cabeça também. Desculpa, quem é que estava a falar? Nada. Sim, só tinha uma última pergunta. Porque, assim, a traduzir uma obra canônica como é o Infinito de Leopardi, não tem o risco que, não sei, a inteligência artificial repita traduções anteriores, por exemplo? Sim, ela repete palavras, escolhas lexicais, repete, sim. Sim, corre-se esse risco. Mas justamente a gente pode utilizá-la, ver o resultado e depois são mais traduções que vão se somar àquelas já feitas. E nós, como nós temos esse papel e podemos fazer isso, cabe a nós comparar e ver o que funciona ou não, em que medida porque são propostas de tradução, em que medida essas traduções realmente em que medida realmente elas contribuem, enfim, para a gente entender o poema do Leopardi, para ver como que ele cria a sua poesia, quais os elementos poéticos que ele usa. Enfim, a soma, daí eu vou aqui usar o Borges, né, que a soma, o escritor argentino, né, Jorge Luis Borges, que a soma das diferentes traduções feitas antes da IA e mais essas da IA pode nos ajudar a chegar, aqui vou misturar com o Benjamin essa língua pura, né? Essa versão ideal da tradução, ou vai fazer com que a gente, seguindo o raciocínio do Borges, compreenda mais e melhor o texto leopardiano. Tá? Para mim, eu coloco como mais, né? Mais e mais, é um plus ali, que vai me ajudar a fazer trabalhos comparativos, né? Que a nossa área permite fazer isso, tá? Enquanto financiarem a pesquisa pública. Quando nos cortarem daí, não sei. Pois é. Muito bem. Então, mais observações? Podíamos já ficar aqui a falar sobre a inteligência artificial durante toda a tarde, mas, ou toda a manhã, não sei que horas são agora no Brasil. É quase meio-dia, quase Tá meio-dia. bem, então Agora quase a temos hora do 5 horas, almoço. quase o horário do almoço. Sim, sim. Mas não estou com fome ainda, não. Não Posso sei ficar se, aqui, não sei fiquem à vontade. se há alguém que quer intervir mais, não? E então eu penso que agora podemos voltar às nossas traduções com mais esse processo um pouco mais claro na, nas nossas cabeças e pensar efetivamente como usar de uma forma inteligente a inteligência artificial, de modo a ampliar a nossa compreensão do texto e puxar pela nossa criatividade pessoal e pela nossa capacidade efetivamente crítica e estilística. Diz? Exatamente, porque a capacidade humana, como diz o neurocientista o Nicoleles, né, é infinita, né, as possibilidades de criação que o cérebro é infinita e a máquina é limitada, né? A inteligência artificial é limitada, tá? Pois é, exatamente. Portanto, temos. Então nós temos que desenvolver, né, continuar desenvolvendo essas e ampliando as nossas capacidades intelectuais, né, e criativas. Exatamente.
Bem, então eu daria agora por encerrada esta rica sessão. Agradeço muitíssimo a colega, amiga Andrea Guerini por Grazie. ter aberto as danças para o nosso salão de baile da tradução.